Uma das declarações que as Escrituras nos fazem a respeito de Deus é apresentar uma característica que merece a nossa atenção: invisível. E não apenas a Bíblia o chama de invisível, como muitos textos falam de uma intencionalidade de Deus em não se revelar com forma alguma. Qual a razão disso? Nos próximos minutos, nós queremos entender esse princípio e eu creio que isso fará diferença na sua relação com Deus. Fique comigo. Estou hoje em Itapema, Santa Catarina, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E eu quero basear aquilo que vamos compartilhar em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 17, que diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Entre as características aqui apresentadas de Deus, Rei eterno, imortal, Deus único, nós temos a expressão invisível. Mais do que um simples adjetivo, podemos reconhecer como uma revelação que Deus fez a respeito de si mesmo. E por que lhe é atribuída a expressão invisível? No original grego, a palavra auratus fala de algo que é despercebido, que não pode ser visto, e a maioria das vezes é traduzido exatamente dessa forma, invisível. Nós temos várias afirmações bíblicas, como João capítulo 1, verso 18, que diz: ninguém jamais viu a Deus. João 5,37, quando Jesus diz: vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma, se referindo a Deus. Em Colossenses 1,15, falando de Cristo, a Bíblia diz que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Em 1 Timóteo 6,16, o apóstolo diz: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. E em 1 João 4,12, a Bíblia diz: nunca ninguém viu a Deus. A pergunta a ser feita é: qual a razão de Deus ter escolhido manter-se invisível aos nossos olhos? De acordo com a Escritura, não é a falta de uma forma, é a escolha de não mostrar uma forma. Ao longo dos anos, eu tenho pensado a respeito disso. Eu encontrei alguns bons motivos para isso. O primeiro deles é que a Bíblia diz lá em Abacuque, repete em Romanos, Gálatas e Hebreus, que o justo viverá da sua fé. E o que é a fé? A fé, de acordo com Hebreus 11:1, é a convicção de coisas que não se veem. Então, se nos relacionamos com Deus baseados na fé, que é a convicção do que não se vê, a própria manifestação de Deus em forma visível poderia, de alguma forma, comprometer a essência do relacionamento com Ele. Um segundo motivo está lá em Deuteronômio, no capítulo 4. A palavra de Deus diz que quando o Senhor falou com a nação de Israel, lá no Monte Sinai, no Horebe, do meio do fogo, Ele escolheu, e Moisés pontua em Deuteronômio 4, no verso 12, o seguinte: vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma. Então Deus escolheu não demonstrar aparência. Dos versos 15 a 18 nós lemos: tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. O segundo motivo foi que Deus não queria que nós, de alguma forma, a humanidade, aqueles que viessem a conhecê-lo, descambassem para o lado da idolatria. E ele claramente pontua isso como algo pecaminoso. Mas nós ainda temos um terceiro motivo. Em Êxodo 33, depois de ter passado 40 dias na presença de Deus, como nós temos o registro nos capítulos anteriores, Moisés faz uma oração e diz para Deus: me mostra a tua glória. O Senhor diz: eu vou deixar você me ver, mas não me afaste. E a afirmação que Deus faz em Êxodo 33, de 20 a 23 é: e acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sob a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, eu cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me virá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Então, o terceiro motivo, Deus está dizendo: ainda que eu quisesse mostrar minha forma. E quando Deus diz: vou te deixar ver pelas costas, mas não a face, Ele está sinalizando que existe alguma forma. Deus está dizendo: vocês não têm estrutura para suportar a minha glória. A carne de vocês sucumbiria e vocês morreriam. Então, nós olhamos para essas declarações e, inclusive, o que Deus fala a Moisés vai fazer sentido
quando nós comparamos todos os versículos que eu citei antes de que ninguém jamais viu a Deus, quando nós temos vários textos na Bíblia falando de pessoas para quem Deus apareceu. Nós chamamos isso na teologia de teofania, uma aparição limitada, vamos dizer assim. Deus dizendo, eu vou te dar uma revelação de algo pequeno para que você possa suportar. Então a razão pela qual depois a Bíblia diz ninguém viu é porque a sua forma, na sua plena glória, obviamente, ela não pode ser vista nem suportada. Mas eu falei para Deus, além desses três motivos, a questão da fé, de não descambarmos para a idolatria, de não podemos suportar, nós ainda temos uma promessa que enche o meu coração de esperança. Paulo diz em 1 Coríntios 13 que um dia nós conheceremos plenamente como somos plenamente conhecidos. Ou seja, assim como o Deus onisciente nos conhece sem nenhuma restrição, a Bíblia diz que um dia nós o conheceremos da forma como Ele nos conhece. Então um dia, com certeza, nós o veremos face a face, teremos um corpo que foi transformado e que pode suportar a manifestação da sua glória. Mas, e se houver algum outro motivo que nós estamos ignorando? E foi recentemente que Deus chamou a minha atenção para isso. Quando Deus diz, eu não apareci com forma no Sinai, para que vocês não fizessem imagens, Deus não estava falando de imagens de outros deuses. Deus estava dizendo, não fazer uma imagem dele, da forma com a qual ele iria aparecer. E aí a pergunta é, Deus não querer que façamos ídolos de outros ou pseudos-deuses, falsos deuses, dá para entender, ele está eliminando a concorrência, por assim dizer. Mas ele não queria uma imagem nem dele mesmo. Ele não mostrou forma para a gente não reproduzir a sua forma, sim. Por quê? Porque isso significaria que estaríamos diminuindo Deus a figuras que conhecemos e não ao ser grande e extraordinário que Ele é. Então o ponto que eu quero destacar aqui, que talvez seja o coração da mensagem, é não limite a Deus. Deus não tem nenhum problema com o seu ego, no sentido de ser diminuído. Quer você acredite na grandeza dele ou não, quer você reconheça ou não, isso não muda quem ele é, não muda o seu poder, não muda a sua glória, e ele não tem nenhuma necessidade do nosso reconhecimento. Mas se não reconhecemos sua grandeza, nós limitamos aquilo que ele pode fazer nas nossas vidas. E aí dá para entender episódios como o de Êxodo 32, quando fizeram o bezerro de ouro. A Bíblia diz que eles anunciaram, esses são os teus deuses que te tiraram do Egito. E eles ainda disseram, amanhã haverá festa ao Senhor, e a palavra usada é o tetragrama impronunciável, com 4 consoantes, que era o nome santo de Deus, muitas vezes traduzido como Yahvé ou Jeová. Ou seja, na cabeça deles, eles não tinham feito um outro Deus, eles tinham feito uma imagem daquele Deus. Mas isso foi o suficiente para acender a ira de Deus. Porque o tempo todo, Deus está tentando comunicar, não me comparem com nada que seja limitado. Em Números 23, 19, a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por meio do profeta Isaías, nós vamos ver questionamentos que o próprio Deus apresenta diante da nação de Israel, né, perguntando, com quem que vocês vão me comparar? Né? Com quem vocês vão me comparar? Em muitos textos, realmente nós percebemos Deus nos chamando à percepção de grandeza. Por exemplo, Isaías 40, 12. Deus pergunta, quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Deus pega duas coisas que para nós, seres humanos, ainda é praticamente imensurável, o tamanho do céu e o tamanho do mar. Fica olhando para o oceano que está aqui atrás de nós, pensando na imensidão, na quantidade de água. E Deus está perguntando, quem na concha da sua mão mediu as águas? Ele o tempo todo está tentando chamar a sua atenção para uma percepção de grandeza. E ao longo de todo o texto de Isaías, né, nós percebemos esse questionamento da parte de Deus. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. No verso 18, com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? E a pergunta a ser feita é, embora eu e você, que hoje amamos, tememos, servimos o Senhor, escolhemos andar na sua palavra, não vamos necessariamente fazer uma imagem, um ídolo, uma imagem literal. A pergunta é, será que não temos criado uma imagem de Deus no nosso coração? De um Deus que é menor do que aquilo que ele diz ser? Quantas vezes questionamos o amor de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, porque simplesmente o comparamos a um ser humano falho, quando ele, nas Escrituras, está se revelando como alguém cujo amor não falha, cuja fidelidade não falha, o Deus que não pode mentir, que honra e cumpre as suas promessas. Então a pergunta é, será que no nosso coração nós não temos criado imagens de um Deus menor? Eu ouso dizer que muitos de nós temos feito isso sem entender o próprio chamado das Escrituras o tempo todo a reconhecer a grandeza de Deus.
Quase todas as pessoas fizeram algo singular para Deus na Bíblia e na história. Tiveram uma percepção diferenciada da sua grandeza. Então Deus não tem nenhum problema com a falta de reconhecimento da nossa parte em relação à sua grandeza. Through every trial, every tear we've shed, your love's been the shelter where I find my bed. For your love's been my anchor in life's stormy seas, a beacon of hope guiding me to be free. So I'll cherish every moment, every day. For your love has lit my path in every way. With gratitude in my soul, I'll sing this song. For the love we share is steadfast and strong. Que seja um problema para ele. O problema é que isso o impede de intervir de uma maneira mais intensa na nossa vida ou de nos usar para promover os interesses dele e o seu reino. O que me faz concluir lançando um desafio. Eu e você precisamos crescer na revelação. Seria uma estupidez, um ato leviano e você imaginar que já conhecemos tudo o que se pode conhecer de Deus, que é um ser inesgotável. O próprio Jesus diz, por meio da Escritura, podemos conhecê-lo. Ele diz em João 5,39, examinais as Escrituras, são elas que testificam a respeito de mim. Você vê Davi, que foi chamado de um homem segundo o coração, não por ser perfeito, mas porque realmente tinha um coração inclinado para buscar a Deus a despeito das suas imperfeições. E ele diz no Salmo 27,4, uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário para contemplar sua formosura, para meditar e inquirir no seu santo templo. E aí a gente se pergunta, foi à toa que Davi fez atos extraordinários para Deus e para o reino de Deus? Não, porque a percepção de grandeza muda tudo. Então eu e você precisamos nos voltar à palavra, ao ambiente da oração, daquele que diz, invoca-me que te responderei, anunciar-te-ei coisas. Grandes e ocultas que não sabem, e seguir determinados a crescer na revelação do entendimento de Deus, removendo os limites, a tentativa de criar no nosso coração imagens de um Deus inferior. Nós vamos desfrutar mais de quem Ele é e também daquilo que Ele pode fazer. Que Deus nos ajude a mudar a compreensão, estudando com clareza as Escrituras quem Ele é, ampliando o nosso entendimento, removendo esses limites e desfrutando do Deus invisível, até que a medida cheia de conhecimento chegue, nos alcance e nos beneficie num relacionamento ainda mais intenso.